O pastor Faustino deixou um compromisso fora para estar conosco. Que bênção. Vamos orar por ele, gente, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, uma honra para nós ter o teu filho conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa derramar o óleo sobre a cabeça do teu filho e que esse óleo possa transbordar em nós também e transformar nossas vidas. Que o teu filho possa entregar a mensagem que deste a ele para cada um de nós. Te pedimos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus amados. Um privilégio estar com os irmãos aqui. Conheço o pastor Jurandir há algum tempo. A gente tem uma amizade muito boa. Glórias a Deus por isso. E um convite desse a gente não pode abrir mão de modo nenhum. O pastor tem sido muito atencioso conosco, quando a gente pede para ir lá também, tem tido esse compromisso de ir lá nos visitar, trazer uma palavra para a nossa igreja, e nós também retribuir de alguma forma. Eu falei, pastor, o senhor é corajoso, eu não sou pregador, mas eu vou lá, amém? Então, gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus ao coração da igreja, tá bom? Eu trago aqui a paz do Senhor da igreja. A gente tem um culto hoje no lar, tá? Um culto de ação de graças, aniversário de um membro da igreja, e a maioria do pessoal está lá. O pastor Jandir falou assim, tem gente que está viajando, aproveita para viajar. Tem um que estão viajando e tem outros que continuam viajando, né? Viajando na maionese, né? Ou viajando na Netflix, enfim, fica lá em casa assistindo televisão, não vem para a igreja. Mas, enfim, cada um sabe aquilo que tem que fazer, amém? Amados, abra a Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 1 do profeta Daniel. Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer para a igreja nesse dia. Glórias a Deus, que bênção. Pastor, não desista não, tá? Conferência no Espírito, tá? Estava orando a Deus, antes mesmo do Senhor me convidar. Estava orando a Deus e Deus colocar no meu coração para, nada começa grande. Deus colocar no meu coração que esse projeto vai crescer muito, em nome de Jesus Cristo. Foi bem antes do Senhor falar comigo, eu estava pensando o que fazer no carnaval, fazer alguma coisa, e eu pensei, o pastor Jandir já faz, glórias a Deus por isso, e esse projeto vai crescer em nome de Jesus Cristo, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, Deus tem propósito nesse lugar e nesse projeto em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Profeta Daniel, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor para a igreja. Vamos ler juntos, em nome de Jesus Cristo, glórias a Deus. Diz assim a partir do verso 1, glórias a Deus. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Versículo 4. Repare bem, jovens que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Versículo 5. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs por Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, espera aí que eu me perdi aqui, que ele concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia,
diante do chefe dos eunucos. Versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque viria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Azarias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti e a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem da porção do manjar do rei, conforme vires, te haja com os teus servos. Versículo 14, amados, vamos ver até o 21, tá? E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias, pareceu os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deveria beber, e lhe dava legumes. Versículo 17. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e a sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos 10 dias e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os astrólogos, que havia em todo o reino. Versículo 21. E Daniel teve até o primeiro ano do rei Sírio. Amém? Põe a mão no teu coração, meus amados. Pai, em concordância com o coração do teu servo, Deus, estou aqui nessa noite, ó Deus, para trazer uma palavra ao coração da tua igreja, Deus. Poder, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, é um canal de bênção para abençoar o teu povo, ó Pai, com a palavra dos céus. Que o Senhor possa falar com a tua igreja segundo a tua vontade, o teu querer, Senhor. Abra a janela dos céus nessa noite, ó Pai. Fala com a tua igreja, Deus. Levanta, Pai, o caído, ó Deus, dá vigor àquele cansado, ó Pai, nessa noite, ó Pai, para que possamos continuar, ó Deus, te servindo, ó Pai, em espírito, em verdade, ó Deus, observando, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, seguindo os teus preceitos, os teus estatutos, ó Deus, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa cada vida que veio nessa noite, ó Pai, que não saia de mãos vazias, mas que leve a sua vitória no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Amados, essa semana estive até doente, fiquei 2 dias em casa. Eu não sou muito de faltar no meu trabalho há muito tempo no mesmo lugar. 28 anos fez essa semana que eu trabalho na mesma empresa. Mas essa semana o médico falou, precisa ficar em casa. E eu vi que era cansaço, pastor, cansaço mesmo dali do dia. Cansaço do trabalho, cansaço dos afazeres da igreja, acaba nos cansando também. Tá, e minha garganta ficou um pouco ruim, tá? E eu até pensei em ligar para o pastor Jandir e pedir para adiar, mas aí, conforme quinta-feira estava melhorzinho, eu falei, dá para falar alguma coisa. Então, se falhar aqui, me perdoe, tá bom? Mas, amados, Deus colocou esse texto, essa palavra no meu coração para trazer para a igreja do Senhor no dia de hoje, porque a gente está no momento oportuno. Carnaval, festa da carne, pessoas se prostituindo nos dias de hoje, nos dias da manhã, esses dias, pessoas se vendendo por qualquer situação. E nós vamos falar hoje a respeito de integridade, a respeito daquilo que uma pessoa de Deus, ela tem que ter e ela não pode vender, não pode de alguma forma desfazer daquilo que Deus tem para a sua vida, que é a integridade. Uma integridade na vida do homem é tudo.
Então a gente precisa acordar e ver que lá fora tem pessoas morrendo nesse momento, tem pessoas se prostituindo nesse momento. De repente não estão morrendo fisicamente, mas já morreram espiritualmente há muito tempo. Pessoas que até mesmo eram da igreja, mas por algum motivo, vou dar uma voltinha fora, vou ver como está a situação lá fora. E aí saem lá fora, dão uma olhada, e aí, de repente é como o rei Davi que sobe o terraço, dá uma olhada e acha um negócio bacana, legal, e aquilo é a destruição, é um laço na vida da pessoa. E a pessoa cai no buraco, e a Bíblia diz, amados, que um abismo ele chama um outro abismo. Então a pessoa cai num abismo e ela não consegue sair porque ela vai caindo cada vez mais, vai se enfraquecendo. É a pessoa, amados, e a gente, como pastor, a gente às vezes é mal interpretado. A gente fala, irmão, não falta nos cultos, porque a fé vem por ouvir da palavra do Senhor. O irmão falta um culto, falta 2 cultos. No terceiro culto, ele não é que ele não quer mais. O desejo dele já não está mais presente no coração, o fervor, o calor do Espírito já não está mais na vida dele. Ele simplesmente se torna, frio e não quer mais ir. É fato. Então, quando o pastor cobra para estar aqui, amado, não é porque o pastor quer simplesmente ver a igreja cheia, é porque ele tem preocupação com a alma de vocês. É que o pastor tem a preocupação com a vida de vocês. Porque o nosso adversário, o Satanás, ele anda ao nosso derredor, amados. Ele procura uma brecha. E quando ele acha essa brecha, ele vai entrar, e não pense você que ele vai ter pena. Eu sou bonzinho, eu dou cesta básica. Eu sou bonzinho, eu faço isso, eu sou, sabe? Quando o inimigo entra, ele entra para derrubar. O papel dele é esse, ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que o inimigo vem fazer. E muitas vezes as pessoas estão desatentas com isso. Muitas vezes as pessoas estão dentro de casa, nesse momento, em vez de estar na conferência no Espírito, está dentro de casa, olhando para a televisão e nada aproveitando, ou seja, criando um vazio dentro de si. E há um grande vazio dentro do homem que só é preenchido por Deus, pela palavra de Deus, só é preenchido com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nada vai encher esse vazio. Pessoas que estão hoje se prostituindo, pessoas que estão bebendo hoje, estão se alegrando, estão dando risada, de repente o sorriso está, amanhã estão mortos, amanhã estão se lamentando. Amanhã estão chorando, amanhã estão se lamentando porque não dormiram, porque, a sua saúde foi estragada, a sua vida foi destruída. Então as pessoas estão se vendendo. O inimigo está olhando e procurando para achar uma brecha e entrar e destruir. Mas Deus continua sendo zeloso. Deus continua preocupado, Deus continua amando, Deus continua preocupado, dizendo, filhinho, não se afaste, filhinho, venha para perto de mim. E o Senhor quer proteger, o Senhor tem proteção para as nossas vidas. O Senhor tem bênção para as nossas vidas, amados. O Senhor tem graça para nossas vidas. E a graça não é para você, usar, eu estou na graça agora, vou fazer o que eu quero, não. Não é isso, graça não é isso. Graça é você aproveitar aquilo que Deus fez pela tua vida e honrar o Senhor pelo que Ele tem feito pela tua vida. Porque quem honra o Senhor vai honrar. Mas aquele que desonra o Senhor também deixa de mão. Porque, amados, é óbvio. Você como pai, hoje mesmo tive uma conversa com meu filho. Hoje o pai se preocupa com o seu filho. Hoje eu tive uma conversa séria na mesa. Ele estava nos Estados Unidos esses dias. Até fui nos Estados Unidos, pastor. Fui nos Estados Unidos. O baiano foi lá nos Estados Unidos. Fui lá, fiquei uma semana. E ele estava lá e ele disse, pai, eu queria ficar mais 15 dias aqui. Ele foi estudar. E aí ele falou para mim, pai, só que fica mais, eu queria ficar um mês, vai ficar puxado. Mais 15 dias fica mais ou menos R$6.000. O senhor paga metade? Eu pago metade. Eu falei, tá bom, eu pago. Aí eu fui lá, paguei metade. Aí ele falou, pai, mas só que eu só vou receber dia 5. O senhor pode emprestar outra parte? Eu disse, tá bom, emprestei. Chegou dia 5, dia 6, dia 7, ele voltou dos Estados Unidos, voltou a semana retrasada. E aí hoje eu sentei na mesa com ele e falei, cadê o dinheiro que você disse que ia me devolver? Eu posso te dar até muito mais que 5 mil, posso te dar até mais 3, 4, 5 mil. Mas se eu te der, mas eu não quero um filho que não cumpra com seus compromissos. Eu posso até dar mais, mas se ele prometeu que ia me devolver, ele precisa devolver. Precisa honrar com a palavra dele.
Nós, como cristãos, também precisamos honrar com a nossa palavra para com Deus. Deus é misericordioso, é sim, mas é Deus de justiça também, amados. Então, você falou o quê? Que ia fazer isso? Faça. A Bíblia diz o quê, amados? É melhor que não vote, que votar e não cumprir. Tem pessoas batendo o peito, esse ano vou fazer isso, esse ano, sabe, vou ser diferente, e continua sempre as mesmas coisas. Continua nas mesmas coisas, você quer coisa diferente, colher coisa diferente, se você faz a mesma coisa, não vai colher diferente. Então, integridade precisa estar dentro de nós. Integridade é o quê, amados? É você não negociar os teus valores, os teus princípios. É você manter reto naquilo que Deus te chamou, no propósito que Deus te chamou. Deus me chamou desse propósito, eu tenho um propósito. E nada, ninguém, nenhuma voz alta do lado ou do outro vai me tirar do propósito que Deus me deu. Deus me deu um propósito. Então eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Por que fugir do propósito do Senhor? Por que sair do propósito do Senhor? Porque, sabe, a tentação foi grande. Pense você, amados, agora olhando para a situação de Israel, de Judá, melhor dizendo, aqui está falando de Judá. Olhe para a situação de Judá e olha para a situação desses 4 jovens. Judá foi sitiado. Agora, o rei Nabucodonosor vai lá, situa a cidade. Deus, a Bíblia diz que Deus permitiu. Foi Deus que deixou, amados. Não foi que ele chegou lá com a força do seu exército. Ele era grande, é poderoso. Babilônia era poderosa. Babilônia era o cara, era a nação da vez, era a bola da vez. Enquanto o Egito brigava com a Síria e se enfraqueceram, Babilônia cresceu, tinha um grande exército. E ele vai lá e cerca Judá. Judá pequenininha, 2 tribos, pequena. Um grande exército vem, mas quem permite é Deus. Deus disse, vai lá, entra, vai lá, pega como escravos e dá uma lição no meu povo. Porque Judá estava rebelde. O reino do norte, Israel, o reino do norte, as outras 10 tribos já tinha sido, sabe, a Síria já tinha feito arruaça. Já tinha derrotado, já tinha feito miséria. Judá, desde entender, as pessoas parecem, amados, que não entendem. Vê o fracasso do outro, vê outra pessoa cair, vê outra pessoa que pecou, caiu, se prostituiu, caiu, está vivendo uma miséria e muitas vezes olha e não pega como exemplo. Judá olha para as outras tribos, para o reino do norte, vê que Deus permitiu que outras nações viessem e assolassem. E eles não aprenderam com isso. Continuaram pecando, continuaram oferecendo holocausto a outros deuses, continuaram se prostituindo com outros deuses. Deus levanta profetas e vai lá e fala, se converte, povo, se converte. Deus levanta Jeremias vai lá e diz, se converte, povo. Vocês vão ser castigados por Deus. Em vez de dar ouvido à voz do profeta, o que muito acontece na igreja, em vez de dar ouvido à voz do profeta, esse cara aí está falando asneira. Está pegando muito no pé. Esse cara aí está pegando muito no pé, mas Deus queria um conserto com aquela nação. Deus quer um conserto com as nossas vidas todos os dias, amados. Não é porque Deus é carrasca, é porque Deus quer o melhor para a minha vida e para a tua vida. E a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo não vai descer em alguém que está sujo. O Espírito Santo quer achar santidade em nossas vidas. Então, quando Deus permite, quando aquele exército chega ali, é grande, é poderoso, é magnífico. Mas foi o próprio Deus que permitiu que eles entrassem. Deus permitiu, a Bíblia diz que Deus permite que eles entrassem. E agora, não somente pegasse escravos, não somente matasse algumas pessoas, mas levasse também algumas coisas do utensílio da casa do Senhor, utensílio da casa de Deus. Levaram para a Babilônia, para a casa do seu Deus. Agora imagine esses jovens, Daniel, Azarias, Misaías e Misael.
Esses jovens agora estão indo para a Babilônia. Vão como escravos, mas tem uma diferença. Eles não vão para, sabe, aquele escravo que vai trabalhar lá no mato, lá pisar barro, fazer adobo, fazer prédios para o rei, não. A Bíblia diz que o rei pediu para que separasse a dedos jovens sem defeitos, jovens que fossem inteligentes, jovens que tivessem conhecimento e que pudessem trabalhar no palácio do rei. Não era qualquer um. Eu creio que eles chegaram lá e ficaram olhando e escolheram a dedo aqueles jovens, para que aqueles jovens pudessem ser levados para lá, para o palácio do rei, e pudessem ser criados, amados, com o vinho do rei e a porção do rei, as iguarias finas do rei. E aí você pode até parar e tentar entender, por que isso? Amados, a gente precisa entender a diferença entre o santo e o profano. A gente precisa saber a diferença entre, sabe, e não pode misturar o santo e o profano. O que é o santo? O que é a coisa santa? A coisa santa é a coisa separada para Deus, para a glória de Deus, para louvor de Deus, para usar para a glória de Deus. É aquilo que Deus separou para ele. O profano é que vai contra, é tudo que vai contra as coisas de Deus. O profano é tudo aquilo que transgride as regras sagradas. É algo que não se encaixa na vontade de Deus. Quando Nabucodonosor leva esses jovens para lá, aquele jovem disse que queria da linhagem real e que fossem nobres. Quando eles estão indo para assinar lá para o palácio do rei, eles estão indo como cativo, mas diferente, um pouco diferente. Algumas pessoas do dia de hoje poderiam dizer assim, deixa ele ir, deixa ele comer do manjar do rei, não vai interferir no ministério dele, não vai interferir na vida dele, não. Sabe por que Daniel ele não se contaminou? Sabe por que aqueles 3 jovens, os 4 jovens não se contaminaram com a porção do rei? Porque Daniel sabia que aquela porção era oferecida aos deuses caldeus, aos deuses da Babilônia. Então Daniel, ele colocou no seu coração, a Bíblia diz no versículo 8, a gente leu aqui no versículo 8, a Bíblia diz assim, no versículo 8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel e seus amigos, eles não queriam se contaminar. Pessoas dentro da igreja precisam descobrir, precisam entender, precisam ter discernimento, o que é santo, o que é profano, o que pode e o que não pode. Porque muitas vezes, amados, as pessoas estão misturando isso. E se você misturar e fazer o que é profano diante do Senhor, há um peso na mão de Deus para a tua vida. Deus pode permitir que os teus inimigos venham sobre a tua vida e vai te levar cativo. E pode te matar, dependendo da situação. Aqueles jovens foram levados cativos, mas se você olhar para trás, pessoas foram mortas, vidas foram destruídas. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. E não foi falta de aviso, não foi falta de recado de Deus. Deus tinha recado, Deus tinha profeta. Mas ele estava confiando muitas vezes, sabe, no templo lá de Jerusalém. Se você olhar lá no versículo 7, no capítulo 7 de Jeremias, eles estavam, sabe, se apoiando no templo. Nós temos o templo aqui, Deus não vai deixar destruir a nós não, temos um templo aqui. Nenhuma nação vai entrar, entrou lá no Reino do Norte, porque o templo está aqui, não estava lá. O templo estava aqui, o templo está aqui, eles não vão entrar aqui. Às vezes as pessoas se apegam ao misticismo, as coisas, sabe? É porque eu vou à igreja, não vai acontecer nada. Não, amados, precisa haver separação. Separação. Santidade em nossas vidas. Enquanto não houver santidade em tua vida, você não vai experimentar aquilo que Deus tem de mais pleno para as nossas vidas. Aquilo que Deus tem de mais belo para as nossas vidas, amados. As Escrituras Sagradas têm muitas promessas para as nossas vidas.
E por que não se cumpre nas nossas vidas muitas vezes? Deus mudou, a Bíblia diz que Deus é imutável, Ele não muda. Quem mudou fomos nós. Então aquele jovem chega lá no palácio e Daniel logo se assenta no seu coração e diz: não queremos comer da iguaria dos reis, das coisas finas, dos pratos do rei. Só que isso, amados, não nasceu do coração de Daniel quando ele viu o prato. Daniel já saiu de Judá com esse pensamento. Daniel já saiu de Judá com esse pensamento: eu não vou misturar com as coisas de lá. Porque era tática do rei, era tática daquela época. Os reis pegavam as pessoas, principalmente os jovens, e faziam uma lavagem cerebral na vida dele. Ia lá e cauterizar a mente dele com outras coisas. Para ele comer aquilo lá, Daniel sabia que para ele comer aquela porção precisava ser consagrada aos deuses de lá da Babilônia. Por que Nabucodonosor ordenou? Não foi nem os eunucos, não foi nem os chefes lá dos cozinheiros, foi o próprio rei que falou. O rei entendia de comida, o rei entendia. Não, o rei não entendia nada disso. O rei queria fazer uma lavagem na cabeça deles. Sabe o que o mundo quer fazer nas nossas vidas, amados? Fazer uma lavagem em nossas vidas. O mundo está aí postado na televisão, nas redes sociais, querendo lavar a nossa cabeça, mudar o nosso sentimento. Ah, não, só isso. Sabe, pode sim, isso aqui pode, isso aqui pode. Ah, outra igreja faz, outro falando. Amados, nossa bússola é a palavra do Senhor. Não é igreja A, nem igreja B, nem igreja C. A nossa bússola é a palavra de Deus. O que é santo continua sendo santo. O que é profano continua sendo profano. O que era pecado continua sendo pecado. Então, muitas vezes, se Daniel olhasse para o lado, rapaz, tem uns rapazinhos ali que veio com nós, tá comendo, hein? E eles estão bem, tá legal também, mas podia a gente comer. Não, Daniel disse: não, eu não vou se misturar. É uma questão de decisão, amado. É uma questão de decisão. Eu quero me santificar para Deus. É uma questão de decisão. A pessoa não vai ser forçado, não vai colocar a goela abaixo. A pessoa precisa entender esse propósito de Deus na sua vida. Eu preciso ser santo. Quem me chamou para a obra é santo. E ele disse: sem santidade o homem jamais verá o Senhor. Então eu preciso me encaixar na santidade de Deus. Eu preciso me encaixar na vontade do Senhor. E aí Daniel chega lá com seus amigos. Está lá, prato posto na mesa. E aí os eunucos falam assim: não, Daniel, não dá para tirar isso aí de você não. Quem determinou foi o rei. E se o rei ficar sabendo, minha cabeça, já era, acabou-se. Então não dá para tirar. Só que Daniel tinha uma vida de oração, amados. Daniel falava com Deus. Daniel tinha uma vida de oração constante com Deus. E Daniel, eu creio que ele falou com Deus, porque a Bíblia diz que Deus achou graça em Daniel. No pedido de Daniel. Deus tem achado graça no teu pedido, amado. Se você estiver em santidade, Deus tem achado graça no teu pedido, e Deus vai conceder um milagre na tua vida. Só precisa estar de acordo com a vontade do Senhor. Precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Porque quando o Daniel falou, Deus olhou dos altos céus e falou: peraí, Daniel, não precisa fazer muito esforço não. O rei não vai ficar sabendo, você vai comer aquilo que você quer comer. Então Deus achou graça e teve misericórdia de Daniel. E aí ele vai lá no chefe dos cozinheiros e fala: experimenta nós 10 dias aí com água e com legumes, porque a gente não quer comer disso aí, das iguarias do rei. Aquele pedido, amados, era para aquele rapaz também recusar, dizer: não, quem mandou foi o rei, se eu não fizer isso, morri. Só que Deus estava no controle, Deus está no controle de tudo, amados. Não é a vontade do homem que prevalece, a vontade do homem é: você vai ter que comer. E a vontade de Deus: você não vai se contaminar. Você vai ter que comer, e Deus: você não vai se contaminar.
Prevalece a vontade de Deus, amados. Quando nós estamos na vontade do Senhor, prevalece a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. E aí aquele chefe do eunuco falou, tá bom, o chefe dos cruzeiros, tá bom, eu vou experimentar, mas é o seguinte, se em 10 dias vocês não tiverem melhor ou igual aos outros, acabou, cortou. E aí depois de 10 dias eles voltam e se apresentam. E eles estão melhores do que os outros, muito melhores. E aí a Bíblia diz que agora o chefe do cruzeiro tira de vez de Daniel. Falou, não, vocês, Daniel e os seus 3 amigos, tira de vez. Falou, não precisa. E amados, e aí, eles continuam ali no palácio. E eles continuam aprendendo ali, só que aprendendo e não negando a Deus. A proposta do rei era fazer uma lavagem, era mudar, era cauterizar a mente daqueles jovens. No entanto, amados, aqueles jovens tinham propósitos. E quem tem propósitos não vai se iludir com qualquer coisa, com palavras, com ensinamentos que vêm por aí. Eles têm firmeza. Ele tem firmeza, ele sabe aquilo que ele quer, ele sabe onde ele quer chegar. A diferença da pessoa que tem propósito, claro na sua vida, é que ela sabe onde ela vai chegar. Não sabe talvez o dia, nem a hora, mas ela sabe que vai chegar. Agora aquele que não tem propósito, ele diz, será se eu vou? Se por ali está difícil, então vou achar um outro caminho, talvez por aqui está mais fácil. E não é assim que se faz. Daniel tinha clareza, tinha propósito, tinha convicção daquilo que Deus tinha na vida dele. Eu quero que você entenda que você precisa ter clareza, propósito, que Deus te chamou para algo maior nessa terra, quer fazer a vontade dele, queira ou não queira Satanás, queira ou não queira o inimigo das nossas almas, Deus tem propósito e Deus vai cuidar da tua vida e Deus vai te dar o livramento, aleluia. Você, amados, precisa entender, esse grande desafio da vida, de nós, sabe, não abrir mão do nosso propósito. Nós temos que ser como termômetro, não sermos como termômetro, mas ser como termostato. Tá? Eu vou dar a diferença para você. Nós precisamos não ser termômetro, mas ser termostratos. O que é o termômetro? Talvez o pastor Jandir conhece muito mais que eu. O termômetro é o que mede a temperatura ambiente e não pode fazer nada, influenciar nada. Ele simplesmente é ali para medir a temperatura. Mostrar aqui, a temperatura está aqui, 10 graus, 20 graus, 30 graus, está aqui. E o termostato? O que é o termostato? O termostato é um equipamento que é utilizado para regular a temperatura de um determinado ambiente ou sistema. O termômetro, ele é influenciado pela área externa. Calor, vai lá e influencia ele. O termostato, ele influencia. Ele influencia. Então o que Deus está falando para a minha vida, que Deus fez com Daniel lá no meio do povo, Daniel não foi influenciado pela cultura, pelas coisas dali da Babilônia. Daniel influenciou aquelas pessoas. Você precisa ter convicção da tua vida, do teu chamado para isso, não para ser influenciado, mas para influenciar outras vidas em nome de Jesus Cristo. Nós somos chamados, separados para influenciar e onde nós chegamos, não ser influenciados, amados. Daniel é uma prova disso, que isso é possível. Daniel foi chamado para influenciar, e ele influenciou lá na Babilônia, era um lugar terrível, amados. Era um lugar que de repente ele não podia nem olhar para o lado. Ele tinha que adorar os deuses da Babilônia, ele tinha que se prostrar diante dos deuses, e ele não fez nada disso. Ele tinha convicção daquilo que ele queria. Eu quero que você tenha convicção daquilo que Deus tem para a tua vida, que é grande, é poderoso, em nome de Jesus Cristo. Agostinho disse certa feita, amado, assim, a guerra entre a Babilônia e Jerusalém era a guerra entre a cidade do mundo e a cidade dos céus. Aquela guerra era uma guerra entre a cidade do mundo, Babilônia, e a cidade dos céus, Jerusalém. E quando há uma guerra entre a cidade do mundo e a cidade dos céus, prevalece a cidade dos céus. Então aqueles jovens estavam na vontade de Deus. Nabucodonosor
mandou que selecionasse aqueles jovens. Eram jovens, tinham que ser perfeitos. Ele queria para que pudesse usar no palácio. Só que Daniel, o nome Daniel lá, nome hebraico, era Deus é meu juiz. Quando ele chega na Babilônia, troca o nome de Daniel, põe Belsazar. Bel quer dizer Deus principal da Babilônia. Proteja a sua vida, proteja a vida do rei. Ananias, que era o Senhor é bom, eles trocam o nome, eles querem mudar a mente, querem mudar, a cultura na cabeça daqueles jovens. Olha o quanta influência, olha o quanto pressão sobre aqueles jovens. A vida de Ananias, que era lá em Judá, o Senhor é bom. Quando chega na Babilônia, vira Sadraque, ele é servo de Acu, o Deus da lua. Misael, que era quem é como Deus. Quando ele chega lá na Babilônia, ele se transforma à sombra do príncipe, ou quem é este Deus? Azarias, que era o Senhor é meu auxílio. Quando ele chega lá na Babilônia, coloca Abidnego. E Abidnego quer dizer servo de nego, ou Deus da sabedoria, ou a estrela da manhã. Era a tática do rei. Era uma pressão sobre aqueles jovens. Há uma pressão no mundo hoje sobre a igreja, amados. Há uma pressão no mundo sobre os crentes, os cristãos. Tem uma pressão. Querem mudar o teu nome de crentinho. Querem dizer que você não tem valor. Quer dizer que são todas se mistura. Ah, não, os crentes hoje em dia estão tudo igual, sabe? Crente rouba, crente faz isso, crente faz aquilo. Se você olhar o noticiário, é isso. Mas se você ver a realidade que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, é santidade. É Deus conosco, é o Senhor é o nosso auxílio, é Deus presente na minha vida e na tua vida. É isso que Deus tem para nossas vidas, amado. Há uma pressão para tentar destruir, tentar, tirar a credibilidade que há na tua vida, na palavra de Deus. Muitos jovens que hoje vão para a faculdade, pastor, cerca de 50% que vão para a faculdade, que são cristãos, saem da igreja e vão para a faculdade, 50% se desviam. Porque chega lá, tem filosofia, tem isso, tem aquilo outro, coloca um monte de coisa de besterol na cabeça dos jovens, dizendo, não, a Bíblia é algo, do passado, é coisa retrógrada, sair, já passou. E os jovens caem no conto de fada. Onde Deus quer levantar jovens como Neemias, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias aqui nessa terra. Deus quer levantar jovens aqui nessa terra para que venha ter testemunho de cristão, aleluia. Testemunho de servo do Senhor. Pessoa cheia do Espírito Santo, amado. Onde ele chegar e dizer assim, Senhor, tem misericórdia desse lugar, dessa vida, e Deus abençoar, Deus curar, Deus libertar, ou no colocar das mãos, Deus abençoar. Mas precisa haver santidade. Sem santidade o homem não agrada ao Senhor, amados. Então, era do rei tentar mudar, é uma pressão em cima daqueles jovens. Mas aqueles jovens tinham convicção daquilo que eles queriam. Aleluia, Jesus. Daniel estava na Babilônia, mas ele sabia que ele não era da Babilônia. Jesus certa vez falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Aleluia, Jesus. Um povo adquirido pelo Senhor. Nossos pés estão aqui ainda, mas a nossa morada é lá no céu, amado. Glórias a Deus. Geração eleita, você é a geração eleita. Não é só no nome da igreja, não. Deus também te escolheu como geração eleita para morar no céu. Aleluia, Jesus. Pode vir a pressão que for. Os diamantes são feitos na maior pressão, amados. Deus tem olhado para ti, tem visto o teu sofrimento, a tua dor. Mas Deus, Ele é compassivo e Ele vai te ajudar a você passar por essa.
Mas quando você passar, você vai sair mais forte ainda. As pessoas que não lutam, as pessoas que não batalham, as pessoas que não fazem nenhum esforço, elas não têm vigor para encarar uma luta maior. Mas se Deus permitiu que você passasse por alguma adversidade, alguma luta nesse momento, sabe que Deus está te preparando, porque pode vir algo maior, e você já passou, você vai saber passar por algo maior, glorificando a Deus, não negando a fé. Aleluia, Jesus. Daniel decidiu em seu coração não comer das iguarias daquele lugar, não se misturar. Não se misture. Vão ter convites, pessoas convidando, vamos lá, é Natal, é Carnaval, vamos lá, o povo vão beber lá, mas você não precisa beber não, fica lá, só do lado, olhando, amados. Esses convites não façam para mim que eu não quero. Eu não quero. Eu prefiro estar na casa do Deus Altíssimo, na presença de Deus, adorando ao Senhor, glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo, aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Amados, por que Daniel não se assentou naquela mesa? Comer na mesa do rei seria ter amizade com o rei e os seus deuses. Qual a mesa que você está comendo? Na mesa de Deus ou na mesa da Babilônia? Deus nos separou para termos comunhão com Ele. Quando ofereceram aquela comida para Daniel, Daniel entendeu: se eu comer na mesa do rei, vou ter comunhão com o rei, vou ter comunhão com os deuses desse rei, com os deuses pagãos. Então ele disse: não, eu não quero. Então quando te convidar para alguma coisa que não é do agrado do Senhor, fuja, meu irmão, fuja, mas corra depressa. Corra depressa, porque Deus, você precisa ter comunhão, com Deus, com o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo todos os dias na tua vida de manhã. Bem-vindo, Espírito Santo, da minha vida. Me ajuda, me ensina, me capacita, me adestra. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero seguir os teus passos, eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Chame todos os dias Ele, que Ele vai te ajudar. Porque Daniel sabia que a amizade da Babilônia era pior do que a espada da Babilônia. Por que pior do que a espada da Babilônia? Porque a amizade ia destruir a vida de Daniel. Daniel simplesmente ia fazer a vontade dos deuses, daquilo que eles queriam que Daniel fizesse. E Daniel seria mais um que foi pervertido, contaminado, e foi afastado da presença de Deus. Mas quando a pessoa tem convicção daquilo que ele quer, Daniel disse: não, eu não quero amizade, eu não quero comer do maná do rei, eu não quero comer das iguarias do rei, eu tenho Deus para servir. Eu tenho um Deus que Ele vela pela minha vida, e se Deus está velando pela minha vida, Deus vai me ajudar, e eu vou sair dessa, aleluia. Amados, você não está sozinho. Não sei se você está se achando na Babilônia, mas você não está sozinho, Deus está contigo. Não, eu não sei o ambiente que você está passando, a dificuldade que você está passando, a pressão que você está sentindo. Mas eu tenho um recado de Deus para a tua vida no dia de hoje. Se mantenha íntegro na presença do Senhor, porque os céus vão se abrir para a tua vida, e a vitória virá, o escapamento de Deus vem, o escape de Deus vem sobre a tua vida. Deus é poderoso, o Senhor dos exércitos está sobre a tua vida, aleluia. O Deus poderoso é sobre a tua vida. A pressão vai vir, a dificuldade vai vir, o aperto vai vir, mas Deus está no controle de tudo, aleluia, Jesus. O que é integridade, amados? A integridade é estado ou caráter daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude e inteireza. Característica ou estado daquilo que se não apresenta ileso, inato, que não foi atingido ou agredido. Então, integridade é se manter pleno. Integridade é você se manter pleno. Como manter a integridade?
como Daniel manteve a integridade ali naquele lugar, sendo pressionado, sendo de alguma forma, ensinado, e ele não se corrompeu. Como manter a integridade? No livro de Daniel, no capítulo 3, no verso 17, nós vamos ver um ponto que a gente pode tirar como aprendizado para isso. Daniel, capítulo 3, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros. Versículo 18. Para que pedisse misericórdia a Deus dos céus sobre este negócio, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O que Daniel ele está fazendo aqui? O rei tem um sonho, o rei chama os astrólogos, chama os sábios da Babilônia, eles não conseguem discernir o sonho do rei. E o rei chama uma, duas, três, algumas vezes, eles não conseguem. Então o rei determinou, todos vão morrer. E aí Daniel, ele vai até aquele comandante ali do rei e diz, me leva até a presença do rei. E quando leva Daniel até a presença do rei, Daniel diz, dá um tempo, rei. Sabe o que Daniel vai fazer, amados? Daniel não vai correr para os astrólogos, enfim, essas coisas. Daniel vai correr para os pés de Jesus, para os pés de Deus. Daniel volta para sua casa, chama seus amigos e diz, vamos pedir misericórdia para Deus? Vamos orar comigo que eu quero. Então uma das formas de você se manter íntegro é na oração. É você colocando o teu joelho no chão e orando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. É você confiando em Deus. Porque Daniel estava sentenciado também a morrer. Daniel não tinha nada a ver com aquilo, mas Daniel estava sentenciado a morrer. Mas Daniel chega para os seus amigos e diz, vamos orar. Tem muita gente que vai dizer, poderia chamar você, vamos passear. Poucos vão chamar você para orar. Mas quando chamar você para orar, ore, porque é bênção do Senhor, é resposta de Deus para a tua vida, é milagre de Deus para a tua vida e para a tua família, aleluia, Jesus. Então uma das formas de você se manter íntegro é oração. Ore mais. Ah, pastor, já ora mais. Esse ano nós entramos num propósito de oração na nossa igreja e quase que puxamos o freio de mão, dissemos, toda a igreja precisa parar e entender que precisa orar mais. Estou conversando com cada um dos obreiros pessoalmente, tete a tete, precisamos orar mais. Propósito de oração. Deus precisa quebrar os muros, Deus precisa quebrar os ferrolhos de bronze, Deus precisa quebrar as cadeias, Deus precisa romper para que o milagre venha. Oração. Então uma das coisas que vai te ajudar a você manter íntegro é oração. Uma outra coisa é a convicção daquilo, bem claro daquilo que você quer. Quando Daniel chama os seus amigos, ele diz, vamos para a oração. Versículo 18 diz, vamos orar ao Pai, vamos pedir a Ele misericórdia. A Deus. Ter convicção. Uma outra coisa, saber separar o santo do profano. Daniel 1:8, ele disse, não quero comer, isso é profano. Então saber diferenciar o que é santo, o que é profano. E naquilo que é profano eu me abstenho. Daquilo que é santo eu me aproximo. Então isso aí vai manter a tua integridade. Um outro ponto, viver com propósito. De quê? De oração. De busca ao Senhor. Buscar resposta em quem? Na natureza, no rei, no chefe, no eunuco. Não, buscar resposta em Deus. Busca resposta em Deus para a tua vida, amados. Vai ter momento na tua vida que o pastor Jandir gostaria até de dar uma palavra, mas de repente Deus não colocou no coração dele. Aí você vai ter que buscar. E a resposta vai vir de Deus para a tua vida. Vai ter um momento que a tua esposa, o teu esposo não tem a resposta. O teu pai, a tua mãe não vai ter a resposta. Quem vai ter a resposta? Deus dos céus. Aí você precisa buscar ao Senhor. Quando você tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus,
aí a tua integridade vai se manter fiel para com Deus. Você vai ter afinidade em ouvir a voz de Deus. Então, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa ter resposta de Deus para a tua vida. Por que manter a integridade? Por que nós precisamos manter a integridade com Deus? No livro de Daniel, no capítulo 9, capítulo 1, verso 9, diz assim, ó. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Por que você mantém íntegro? Para que você tenha as misericórdias de Deus sobre a tua vida. Para que você tenha a graça de Deus sobre a tua vida. Por que ter integridade, pastor? Para que Deus conceda o conhecimento e inteligência, no versículo 17 desse capítulo 1. Para que Deus dê discernimento, inteligência, sabedoria na tua vida. Isso vem de Deus, é dom de Deus para nossas vidas. Por que mantém íntegro, pastor? Daniel 2,19 diz assim, para que Deus revele o profundo e o escondido. Daniel 2,19, vamos lá ver no versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Por que você se manter íntegro? Para que os segredos de Deus, a revelação de Deus venha sobre a tua vida. Tem muitas coisas a ser reveladas de Deus para a tua vida, que muitas vezes, se você não se mantém íntegro, nunca você vai ver. Nunca você vai ver as maravilhas de Deus. Com os olhos carnais nós não vamos enxergar muito além, amados. Mas com os olhos espirituais, nós vamos ver as bênçãos do Senhor, os livramentos de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Certa feita Eliseu estava com seu moço na sua casa, e ele acorda mais cedo que Eliseu, ele olha para fora e vê um grande exército rodeado a sua casa. E ele se apavora, chama Eliseu e disse, Eliseu, meu mestre, meu senhor, e agora, o que será de nós? E Eliseu, na sua calma, na sua convicção, naquilo que ele sabia que Deus, no propósito de Deus para a sua vida, ele ora a Deus, diz, Deus, abre os olhos desse moço, para que ele possa ver os livramentos de Deus na vida dele. Quando Deus abre os olhos daquele moço, aquele moço vê não somente aquele exército inimigo, mas vê carruagem de fogo, o exército de Deus sobre aquele lugar também, amados. Quando você olha com olhar espiritual, quando você tira os olhos carnais e olha com olhar espiritual, você vê o livramento de Deus na tua vida, você vê a mão de Deus te protegendo, você vê a mão do Senhor aleluia, te conduzindo, te guardando, aleluia. Então Deus tem livramento para as nossas vidas. Então por que se manter íntegro? Versículo 19, para que Deus possa revelar o profundo e o escondido. Versículo 3, verso 27, diz livramento. Deus livrou aqueles 3 jovens, os amigos de Daniel, da fornalha de fogo. Fizeram lá um Deus, uma estátua grande, e aí disseram, todo mundo vai ter que adorar esse Deus. E aí, aqueles 3 jovens colocaram no seu coração, disse, não, aprendemos com Daniel que não devemos se prostrar a Deus algum. E aí, toca lá os tambores, tal, todo mundo se ajoelha e se reverencia aquele Deus, que era a estátua do rei. E aí, aqueles 3 jovens não dobram o seu joelho. E aí, aqueles, sabe, os puxa-saco do rei, fica ali com fúria terrível daqueles 3 jovens. Vai diante do rei e acusa aqueles jovens. E sabe, aqueles jovens hebreus, eles não se curvam diante da estátua do rei. E aí o rei diz, aqueça a fornalha, porque aquele que se não dobrar diante da estátua vai ser jogado na fornalha. E aí correram lá para os jovens, vocês não vão se prostrar não. Pegaram aquele jovem e levaram diante do rei. E colocaram diante do rei, e aí disse, ó rei, aqui estão os 3 jovens. E o rei disse, vou dar uma oportunidade para vocês. Vai tocar novamente, eu quero ver vocês dobrados aqui, os joelhos dobrados.
Quem tem convicção, amados, não negocia seus princípios, seus valores. Aqueles 3 jovens falaram assim: ó rei, nós não vamos dobrar. O rei falou assim: quem é o Deus que vai livrar vocês? Aqueles 3 jovens tinham uma resposta muito, coerente, e uma resposta bem direta para o rei. Disse: ó rei, o Deus dos céus vai nos livrar. Nós não vamos se prostrar à estátua do rei. Deus vai nos livrar. Se porventura Deus não nos livrar, mesmo assim nós não vamos nos dobrar à estátua do rei. Aqueles jovens tinham convicção, amados. E aí pegaram aqueles jovens e falaram assim: não, tá bom, você não vai se dobrar não? Aquece a fornalha 7 vezes. Aí pegaram aquele jovem, amarraram e jogaram dentro da fornalha. Para aquelas pessoas que estavam ali, acabou a vida daqueles jovens. Acabou, ceifou, já era. Checkmate. Jogaram na fornalha e ninguém saiu de lá vivo, até hoje, até aquele dia, melhor dizendo. Ninguém saíra vivo daquele lugar. Joga os jovens. De repente o rei olha e se assusta. Jogamos 3 jovens e tem 4 lá dentro. O que está acontecendo? Não somente tem 4, mas o 4 parece o filho dos deuses. Eles estão passeando na fornalha. Amados, Deus ainda dá livramento, amados. Deus deu livramento àqueles jovens, jogaram na fornalha. O fogo não teve poder sobre a vida deles. Deus ainda dá livramento para você. Deus, aleluia, Deus, Ele pode, Ele vai te ajudar a você sair dessa. Por mais que te colocaram dentro da fornalha de fogo ardente, Deus tem poder para tirar você de lá, ileso, sem nenhum queimar na tua pele. Aqueles jovens entraram na fornalha, acharam, acabou. Mas Deus deu livramento. Sabe por que se manter íntegro? Para Deus dar livramento. Pegaram Daniel da mesma forma, fizeram lá um edito. Disse: ó, ninguém vai cultuar outro Deus a não ser o Deus ao rei Nabucodonosor aqui, ao rei Dário, melhor dizendo, por 30 dias. Ninguém pode dobrar a outro Deus, fazer uma confissão, nem um pedido a outro Deus. Daniel fica sabendo disso. E a Bíblia diz que Daniel vai para sua casa, abre as janelas, e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E ele não orava simplesmente porque foi afrontado. A Bíblia diz que orava porque ele tinha costume de orar. Não deixe a situação adversa chegar na tua vida para você orar. Tenha hábito de oração. Tenha hábitos de oração. Porque Daniel, ele abriu as janelas, orou ao Senhor, orou. Aí levaram diante do rei também. O rei enfureceu de novo. Vou resumir, vocês conhecem a história. Pegaram Daniel e jogaram dentro da cova dos leões. O rei não queria isso, gostava de Daniel. Mas uma vez feito o edito, tinha que cumprir. O rei volta para sua casa, passa a noite, em desespero, não consegue dormir. Ele volta de manhã, a Bíblia diz que triste, achando que os leões tinham comido Daniel. E quando ele volta, com a voz triste, ele grita: Daniel, porventura o teu Deus, o Deus Altíssimo, te livrou da boca dos leões? E Daniel levanta uma voz bem estrondosa de lá dentro: Rei, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Deus está fechando a boca do leão para muita gente aqui nessa noite. Deus está jogando cadeias por terra nessa noite. Deus está dando livramento nessa noite na tua vida, amado. Deus te escolheu, Deus te chamou nesse lugar para dar livramento, aleluia, Deus, para você se manter firme, firmado na rocha, porque é livramento para a tua vida, porque Deus tem poder para livrar a tua vida do laço da morte, aleluia. Se manter íntegro, porque Deus tem livramento para a tua vida. Deus tem livramento para a tua vida. Você não vai achar livramento lá fora. É nos braços do Senhor, é no colo do Senhor, é na mão do Senhor que você vai achar livramento. Para concluir, amados, para finalizar,
Não negocie a sua integridade. Convites, pratos de lentilha, pressão sobre a tua vida, pressão do mundo, pressão da televisão, dos filmes, qualquer que seja a fonte. Nada disso vem abalar a tua integridade com Deus. Se mantenha firme. A diferença da casa construída entre uma rocha e a areia foi só o lugar onde foi construído. O material era o mesmo, o construtor era o mesmo, mas um construiu na rocha, outro construiu na areia. Quem constrói na areia, a tempestade derruba, mas quem constrói na rocha, Deus não deixa a tempestade derrubar. Então, não negocie a tua integridade com Deus. Os valores, os princípios que você tem, que o pastor tem passado, que você tem aprendido através da palavra do Senhor, não negocie. Deus ainda é Deus em nossas vidas. No livro de Provérbios, no capítulo 24, verso 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então não negocie. Firmeza. Eu sei, eu tenho convicção do meu chamado, daquilo que Deus tem para a minha vida, para a minha família. Então eu vou obedecer o mandado de Deus, o chamado de Deus. Tenha propósito de oração. Ore pelos pastores, ore pela igreja, ore pelos seus familiares. Amados, ore pelos seus familiares. Ah, meu filho está lá, está frio, não quer vir. Continue orando. Continue colocando no altar de Deus. Pai, está aqui, Senhor. O Senhor diz que aquele que crê, não somente eu, mas a minha casa serviremos ao Senhor. Traz meu filho também, traz minha filha também, traz meu esposo também, traz minha esposa também, Senhor. Continue orando. Não negocie a sua fé. Confie em Jesus. Confie em Jesus. Ele não vai te abandonar. Jesus não te abandona. Sabe aquele melhor seu amigo, aquele bem seu amigo? Se tiver um tiroteio e tiver uma arma apontada, ele tiver condição de fugir, ele foge e deixa você. Mas Jesus não vai te deixar. Pelo contrário, ele disse assim: pode me matar, pode tirar minha vida, mas eu vou deixar a vida daquele que vai me servir. Jesus não correu, Jesus se entregou por nós. Ele é o amigo verdadeiro das nossas vidas. Seja influenciador e não deixe ser influenciado por nada. E para finalizar, seja uma bênção do Senhor. Seja uma bênção na tua família. Seja uma bênção, sabe, no teu trabalho. Seja uma bênção na tua igreja. Seja uma bênção, sabe, no lugar que você colocar a planta dos teus pés. Eu vou ser uma bênção porque eu sou escolhido de Deus. Eu tenho valores, eu tenho princípios, eu fui ensinado a confiar em Deus e a honrar e glorificar o nome do Senhor. Que essa conferência, amados, venha mudar o coração de vocês, das nossas vidas. Pretendo vir na segunda-feira também, pastor. Amanhã o culto é no mesmo horário. Mas que Deus possa falar mais com a vida de vocês nesses dias. Que o céu se abra nesse lugar, venha derramar bênção, poder, unção sobre a vida da igreja do Senhor. Para que a tua vida seja uma vida regada pelo Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Para que no lugar que você colocar as mãos, Deus possa olhar do céu, achar graça e misericórdia e abençoar. Ficamos de pé, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo.